com facilidade. Fala que o procedimento a que assisti pode parecer ficção, mas é assim que funciona, e que você não deve omitir detalhes por medo de não ser bem entendido. Estou saindo para refazimento. Segunda visita. Encontro-me em um local muito parecido com um auditório. Um amigo ao meu lado diz tratar-se de uma sala de aula. Uma companheira coloca um aparelho em meu ouvido e me explica que você poderá me ouvir, mas eu só o ouvirei se retirar esse aparelho dos ouvidos. Quando você tiver uma dúvida na minha transmissão, eles retirarão o aparelho para que eu escute e retorne ao ponto obscuro. Todos estão usando este aparelho. Vou realmente assistir a uma aula. Entre os alunos, todos animados e um pouco ansiosos, reconheço aquele rapaz que foi seu aluno e que desencarnou vítima de um acidente de trânsito. Ele traz uma prancheta na mão e acena saudando-me. O instrutor pede que eu passe para você o nome da escola Universidade Espiritual da Colônia Nesi. À nossa frente existe uma tela em substituição ao quadro negro. Todos se preparam, inclusive a sua mãe. Vai começar. Devo falar tudo que vejo e que escuto. Ingressou na sala um senhor alto e sereno. É o professor. Ele apenas pensa e seus pensamentos são projetados sobre a tela, em forma de desenhos e gráficos, no que se constitui o objetivo da aula. O desenho é de um corpo humano completo, mostrando um subcorpo, como uma espécie de sombra. No lugar do cérebro, existe um sinal, como se aquele local formasse uma terceira divisão do corpo. Essa parte do cérebro está grifada em caracteres bem vivos. Ao lado do desenho do corpo completo está o número e o nome perispírito. A sombra, como se fosse um esboço ao redor do corpo, é o número 2 sublinhado, o corpo mental. E o número sublinhado 3 representa a sede do espírito. Diz o professor, esta indicação do espírito localizado no cérebro é para efeito didático, uma vez que o espírito não se restringe apenas à parte cerebral. Ouço agora uma rápida descrição do perispírito e do corpo mental, pois segundo ele, o mais importante da sua explanação é compreender que podemos nos transportar não só em perispírito, mas também em corpo mental. Quer dizer que no mundo dos espíritos, a saída do corpo mental do corpo perispiritual é semelhante à saída do perispírito do corpo físico aqui na Terra. Exato. Nós nos desdobramos aqui em corpo mental, diz o professor. Agora em um outro desenho, ele mostra as partes do físico, e as contrapartes correspondentes no perispírito. Fazendo essa comparação, ele vai logo mostrando os efeitos do suicídio, e os danos causados ao perispírito, conforme o gênero utilizado. Procure certificar-se se o corpo mental tem igualmente órgãos como o perispírito, e se estes são atingidos pelo suicídio. Diz ele, que o corpo mental funciona muitíssimo bem no espírito que já tem um determinado grau de evolução e equilíbrio, e que não sofre desagregação como o perispírito. Afirma ainda que o corpo mental está para o perispírito assim como este está para o corpo físico. A aula prossegue, e o professor mostra aos membros, partes lesadas do perispírito, por causa do suicídio. Sobre o corpo mental, a explicação é que ele apresenta todos os órgãos do perispírito, mas, de uma matéria mais sutil e delicada. Nele, tudo é mais aperfeiçoado. Então eu posso ficar convicto de que o corpo mental possui órgãos como o perispírito. Certo. Mas eles não são atingidos, pela própria formação e composição intrínseca que lhes são peculiares. Já tivemos oportunidade de ouvir explicações sobre o corpo mental, nos amputados, na forma de membro transparente no lugar do membro faltoso, nos suicidas por retalhamento, como uma película impedindo que ele se parta ao meio, naqueles que passaram por explosões do próprio perispírito, como uma espécie de forma vazia. Mas, no caso do suicídio por queimadura, cujo perispírito ficou apenas um torrão, como o corpo mental transportou-se para o novo perispírito. Naquele caso, o espírito,
enquanto consciente, ajudou na elaboração do novo perispírito. Ele queria um corpo, da mesma maneira que quem precisa encarnar necessita de um corpo para manifestar-se. O corpo mental é como o pensamento que voa. No momento em que desejou e que o novo corpo estava preparado e vitalizado, em fração insignificante do segundo, ele se transferiu. Mesmo assim, ainda não entendi como ele se transferiu. Pense assim: o corpo mental é como um raio, uma energia que pode penetrar em qualquer lugar. Algo muito volátil, maleável a tal ponto de mudar a forma original, tomar a forma de energia, ser direcionada pela vontade do espírito e penetrar no novo corpo nele enxertando-se. Claro que tudo foi feito auxiliado pelos técnicos, devido às condições precárias do espírito. Diz ele que é uma imagem aproximada do que ocorreu, e que você entenderá melhor nos próximos encontros. Terceira visita. Já deixei o corpo, e recebo a informação de que vamos fazer 2 visitas. Uma delas à subcrosta, e a outra, a uma colônia. Essa segunda visita servirá como refazimento, e para que você estabeleça paralelos entre os perispíritos dos habitantes da subcrosta e os habitantes dessa colônia. Vamos observar espíritos de categorias diferentes, e dessa análise perispirítica, tirar conclusões, dirimindo nossas dúvidas. Estamos em uma zona bastante escura, e encontro-me com 3 amigos. Vejo com certa nitidez o nosso amigo alemão. Sua aparência é jovial embora seja um homem maduro. Tem um andar lento, como de uma pessoa bastante descansada. Os outros 2 estão do meu lado, como a proteger-me. Estamos vestidos com roupas semelhantes ao couro, mas elas se encontram tingidas com uma espécie de fuligem. Camuflagem, diz Crowler. Assim não seremos percebidos, quando penetrarmos nesses antros. Estamos defronte a umas ruínas e ouvimos muitos gritos, lamentos, choro. Não devo ligar para o que escuto, dizem, e sim permanecer em silêncio e oração. Existe uma masmorra nessas ruínas. Nela, diversos espíritos de categoria muito inferiorizada. Alguns de aspecto animalesco, formas de ossos, unhas e patas enormes. No entanto, o corpo e o rosto são humanos. Nosso amigo diz que esses irmãos foram vítimas de hábeis hipnotizadores. Observe alguém que tem o corpo todo chagado. São grandes feridas na pele. Apenas criações mentais dele, que se refletem no perispírito, tornando-o ulcerado. Vejo também um outro corpo sob essa pele cheia de feridas. Esse corpo muito fino, como se estivesse sobre os ossos, apresenta-se intacto. É algo tão tênue, que quase não percebo. Só consegui distingui-lo porque o instrutor colocou a mão sobre minha cabeça, ampliando a minha visão. Ele me diz que aquele corpo delicado é o corpo mental, que reveste o espírito. Observo agora a grosseria da sua pele. As pústulas são enormes e tão reais, como se fossem no corpo físico. O corpo perispiritual desse companheiro parece ser tão materializado quanto o corpo físico. Percebo até o sangramento, as cascas das feridas, o inchaço e o odor pútrido. Parece-me estar frente a um anciano em estado grave. Aqui, na subcrosta, a respiração é difícil e o calor é insuportável. Vejo muitos companheiros sem a forma humana. Alguns possuem formas estranhas e seus perispíritos são tão densos, que não podem habitar a crosta. Esses espíritos entraram no estado de primitivismo devido aos grandes crimes praticados, e para suportarem a alta temperatura das furnas, seus perispíritos se revestiram de camadas grosseiras, como escamas pétreas. Isso ocorre por vontade deles ou é um tipo de adaptação ao ambiente que o perispírito desenvolve. As condições climáticas, aqui resumidas ao calor, bem como os crimes cometidos por esses espíritos são os responsáveis pelo adensamento perispiritual. Eles padecem o fogo do inferno, diz nosso instrutor.
Certa vez li um livro que procurava retratar as condições dos espíritos habitantes dessas regiões, mencionando-os sob forma de peixes, polvos, répteis, aves, espécie de larvas, árvores ressequidas e até minerais. Essa descrição é verdadeira? O espírito que eu estou observando tem um revestimento parecido com o do crocodilo. Ele não tem a boca desse réptil, mas a sua pele é idêntica. Diz o instrutor, que os espíritos decaem na forma perispirítica, mas não passam de homens para animais. Subjugados por mentes vigorosas, as formas perispirituais se degradam devido à sua maleabilidade, que obedece à vontade de quem as manipula, desafiando a imaginação de quem observa. Muitos deles portam formas monstruosas, subhumanas, para amedrontar, e permanecem assim por viciação mental. Outros chegam a ter uma forma quase mineral, como se não pensassem, não tivessem mais vontade própria. Suas emoções não são mais registradas, apresentando uma massa disforme, permanecendo assim por séculos sem condições de habitar a crosta. Mas os espíritos, ao tocá-los, sabem que não são minerais, mas humanos. Já li também sobre formas perispirituais enormes, descomunais. Isso pode ocorrer. A condição do perispírito é muito elástica, mas tem um limite. É com acento circunflexo como uma bexiga que enche e ultrapassando o ponto crítico tende a estourar. Não pode assumir formas gigantescas pela sua condição de limite. No entanto, pode apresentar formas variadas e até maior que a dimensão humana, mas, não desproporcionalmente grande. Vamos à segunda visita. Estou levitando. Sinto em meu coração a sensação de altura, como se estivesse em um elevador. Estamos descendo. Observo que é dia, pois percebo os raios solares. Tudo está muito claro. Encontro-me no meio de um jardim com muitas flores vermelhas minúsculas, formando um tapete na relva. Apanho uma delas, e percebo que não possui nenhum aroma. Exalam o perfume do refazimento, diz o espírito que está ao meu lado. Mais que o verde, esta florzinha está me refazendo as energias. Estou sentada. Há um banco no meio da relva, e eu coloco os pés descalços sobre o tapete verdejante. Ah! Se eu pudesse ficar aqui para sempre! Sei que devo permanecer apenas alguns instantes enquanto são extraídas do meu perispírito as impurezas nele impregnadas na visita anterior. Já não estou mais com aquelas roupas tingidas de cinza, tampouco estou cansada. Além dos fluidos do ambiente, recebi passes dos amigos deste lugar. Interessante. Não consigo imaginar este lugar à noite. Faz sol. É como o sol das 5 horas da tarde. Esta colônia fica situada acima da Filadélfia. Não sei por que Filadélfia. É tarde lá? Parece-me que a Filadélfia fica no nordeste dos Estados Unidos. Se isto for verdade, deve ser final de tarde por aí. Percebo muitos espíritos com características alouradas. Falam outro idioma e apresentam-se amigáveis. Sei que eles estão falando outro idioma, mas eu entendo o que eles dizem. O instrutor diz que a nossa comunicação é mental, por isso eu entendo o que dizem. O sotaque ou condição linguística da colônia não é capaz de obstaculizar a nossa comunicação que se faz mentalmente. Esta colônia se chama Lírios do Campo. Voletamos novamente. Estou com um roupão branco e amparada por 2 amigos. Sinto as nuvens como se fosse passageira de um avião. Pousamos em outro local da mesma colônia. Encontro-me em uma sala ampla, cujo piso parece mármore branco. No centro da sala vejo um aparelho em movimento circular, um pouco lento. Assemelha-se a uma câmara de TV. É um captador de fluidos ambientais. Eles estão me colocando no raio de ação do aparelho, e estou sentindo uma sensação muito agradável. O instrutor pede que eu olhe ao redor, mas nada percebo junto a mim. Apenas espíritos mais adiante. Então ele me recomenda elevar o padrão vibratório através de uma prece,
porque o Espírito que vai nos ajudar, está procurando baixar o seu, para que nós o avistemos. Vejo então ao meu lado, uma luz muito forte, e ele, esse Espírito que vai nos ajudar, procura reduzir a luminosidade para tornar-se perceptível em seus detalhes. Consigo distingui-lo agora com nitidez. É uma mulher belíssima. Suas feições são muito delicadas e o seu olhar me deixa emocionada. A pele é como se fossem pétalas suaves. Quando ela toca a minha mão eu sinto uma emoção muito grande, um envolvimento de paz e de ternura. Ela diz ser apenas uma humilde servidora do Cristo. Estende a mão para que eu possa sentir a delicadeza da sua pele. É tudo perfeito. As unhas são róseas, a pele veludada, os cabelos são como fios dourados. Não possuem a mesma constituição dos nossos cabelos. É realmente uma coisa muito bela. O instrutor informa que essa irmã se prontificou a nos auxiliar, deixando-se tocar e observar, para que possamos sentir a diferença, a sutileza do perispírito. Ocorre agora algo que eu nunca havia visto. Ela está se desdobrando. O perispírito está parado à minha frente, e ao mesmo tempo, eu percebo ao lado, uma luz fortíssima. Ela me diz mentalmente, você não está percebendo, mas existe um revestimento nesse corpo desdobrado. É o meu corpo mental. Eu não sou como você pensa, só luz. Procure observar se esse revestimento possui as mesmas características do perispírito que está à sua frente. Não estou conseguindo distinguir nada. Vejo apenas a luminosidade. Mas vou perguntar a ela. Posso tocar? Pergunto-lhe. Ela afirma que sim. Estou tocando o corpo mental. Sinto a mão, os dedos, as unhas, mas não consigo ver, devido à intensa luz. É como se seu corpo mental fosse de luz. No instante em que ela quer pode desdobrar-se. Sim. Ela fez isso para que eu pudesse observar os dois corpos. Informando-nos que o seu corpo mental é adaptado aos fluidos do ambiente onde está. Quanto mais depurado é o espírito, mais esse corpo se torna tênue e sutil. Com esse corpo, os espíritos podem fazer estágios, estudos em outras colônias mais avançadas. Nos espíritos angélicos, esse revestimento é tão sutil, que até os espíritos mais elevados não conseguem perceber. Só com a permissão deles é que podem ser notados. Vejo agora seu perispírito em movimento novamente, depois que a luz apagou, o que significa que ela retornou. Afirma que a sutileza do perispírito é espantosa, pois ela, espírito sem credenciais de destaque no campo da evolução, teve que baixar um pouco a sua vibração para se deixar perceber, e poderia ter ficado invisível para nós, caso quisesse. Poderíamos ver apenas uma luz e ela estaria revestida com seu perispírito. Reafirma que foi um grande prazer cooperar conosco em nossos estudos. Abraça-me, e novamente me sinto emocionada. Vou retornar, pois não me é permitido ficar por muito tempo nesta zona, devido às condições do meu perispírito. Meu ingresso foi permitido apenas para fins de estudo. 1. Corpo físico. 2. Duplo etérico. 3. Perispírito. 4. Corpo mental. Paralelo entre o homem no seu aspecto quaternário e o ovo. 1. Casca igual ao corpo físico. 2. Membrana da casca igual ao duplo etérico. 3. Membrana da gema igual ao perispírito. 4. Membrana do disco germinativo igual ao corpo mental. O homem no seu aspecto quaternário, corpo físico, duplo etérico, perispírito e corpo mental. Capítulo 48. Transplante de órgãos. Há uma pergunta que nós queremos ler com muita atenção. Mestre, dizem os espíritos que o corpo físico é uma duplicata do corpo espiritual. No transplante do coração, não haverá existência do órgão que permaneceu no corpo astral ao lado do que foi substituído?
É por isso mesmo que o nosso amigo André Luiz considera a rejeição como um problema claramente compreensível, pois o coração do corpo perispiritual está presente no receptor. O órgão astral, vamos dizer assim, provoca os elementos da defensiva do corpo, que os recursos imunológicos em futuro próximo, naturalmente, vão sustar ou coibir. Entrevistas, Chico Xavier. Transplante de órgãos. As 62 peças que podem ser subtraídas para transplantes são adquiridas nos desencarnados acidentados e de pessoas que tenham feito, enquanto encarnadas, a opção de doar seus órgãos. Contudo, transplantar uma peça humana é bem mais difícil que substituir uma peça em motor elétrico danificado. No motor, o fluido elétrico é a força que o movimenta, e havendo-se a peça, o trabalho não sofre interferência. No corpo humano, inúmeras são as variáveis, que impossibilitam o sucesso da operação, merecendo observação e estudo as seguintes. 1. O estado moral dos envolvidos. O estado moral do espírito influi tanto na densidade quanto na vibração do seu perispírito. Um órgão de diferente vibração e densidade se ajustaria ao compasso diferente do seu. 2. A vitalidade do órgão. Os órgãos dos encarnados estão vitalizados pelas energias comuns e economia específica de cada um. O desnível energético entre doador e receptor não poderia, à semelhança de um motor que opera 11 ou danifica-se em corrente de 220 V, tornar o órgão doado inábil para aquele corpo. 3. A conscientização do doador. Sem a sua conscientização, é possível que ele sofra a retirada do seu órgão, passando pelas dores e angústias causadas pela ausência daquele órgão, em seu perispírito. 4. Obsessão no receptor. Pode ocorrer que o espírito espoliado, aquele que não concordou ou não foi consultado para a doação, siga o seu órgão, e procure reavê-lo, mesmo esteja implantado em outro corpo. 5. O karma do receptor. Se o karma do receptor está relacionado com aquele órgão, sua matriz perispiritual não se ajustará ao órgão transplantado, resultando em rejeição. Nesses casos, a depender de créditos adquiridos pelo receptor, pode ocorrer uma sobrevida de alguns dias ou meses a seu favor, por intercessão de equipes médicas espirituais no instante do transplante. Poderíamos ainda especular a respeito da fabricação de órgãos plásticos. Claro, que à medida que a indústria cria e aperfeiçoa microaparelhos, chegará o instante de fabricar também um coração, rins, e outras peças humanas, que venham a substituir favoravelmente as originais. A vantagem de tais órgãos neutros será anular os fatores de rejeição acima mencionados, podendo o espírito adaptá-los ao seu clima psíquico imprimindo-lhes características suas. Observo agora o estudo preparado pelos instrutores espirituais que elaboram nesta área. Observação do médium ao dirigente. Ainda não estou desdobrada, mas presencio uma cena muito estranha. Um homem com o abdômen aberto, onde posso notar a ausência de alguns órgãos. Ele está muito aflito. Vejo o sangue jorrando e o corte profundo, que ele tenta fechar com as mãos. Nosso instrutor diz que ouviremos dele um depoimento, o qual servirá como introdução ao capítulo sobre transplante de órgãos. Informa igualmente, que dele foram extraídos alguns órgãos sem sua permissão nem entendimento, e sendo ele alguém humilde, sem maiores conhecimentos sobre o assunto, permanece em estado de choque e alienação. Psicofonia. Estou muito doente e venho falar do meu problema, porque esse doutor que está ao seu lado, disse que eu deveria contar o que aconteceu. Eu estava no hospital, e tinha um problema no coração. Então eles me colocaram em uma maca, fizeram muitos exames, mas eu não gostei nem um pouco do que me fizeram. O doutor abriu a minha barriga e tirou o meu fígado. Eu estou sem fígado. Como é que meu corpo pode funcionar agora? Não gostei não,
Você viu quando o médico abriu a sua barriga e tirou o seu fígado? Eu vi. Eu gritei. Pelo amor de Deus, não faça isso comigo. Eu estou vivo. O meu problema é no coração. Você sentiu as dores? Senti tudo. Está tudo doído aqui. Eu fiquei como louco gritando que não tirassem meu fígado, pois ele era sádio. Eu só tenho um problema no coração. Aquele doutor se enganou e abriu a minha barriga. E agora? Como é que eu vou viver sem um fígado? Porque aquele homem fez isso comigo. Escute, meu irmão. Não se desespere, que outros médicos já tomaram conhecimento do seu problema e vão recolocar o seu fígado no lugar. Mas por que ele tirou o meu fígado? Eu só estava doente do coração. Você já ouviu falar de transplante de órgãos? O médico observou que o seu cérebro havia parado de funcionar e resolveu retirar o seu fígado, para doar a um outro paciente que dele necessitasse para viver. Mas eu estou apavorado. E eu fico sem o meu fígado. Eu dou o meu e fico sem nada, assim de barriga aberta. Acalme-se um pouco, que eu vou lhe explicar tudo desde o começo. Todos nós temos um corpo e um espírito. Quando o seu coração parou, o seu corpo de carne e osso morreu. Acontece que o espírito não morre nunca, e tem um corpo igualzinho ao corpo de carne e osso, só que é feito de um material mais perfeito. O médico, verificando que o seu corpo havia morrido, resolveu retirar o seu fígado para doar a um doente, sem saber que também estava removendo o fígado desse seu segundo corpo. Mas eu gritei. Eu me desesperei. Eu disse: não faça isso comigo, que eu estou vivo. Eu estou vivo. Você está me cortando e eu estou sentindo tudo. Está doendo demais. Quase morri de dor. Você viu para onde levaram o seu fígado? Não. Eu não podia sair. Como ia andar por aí com essa barriga aberta? Fiquei aqui ensanguentado. Esse sangue jorrando todo o tempo. O que eu posso lhe afirmar é que você vai retornar ao hospital e receber um outro fígado. Jesus, o médico dos médicos, lhe concederá saúde. Mas não é só isso. Depois um homem tirou as minhas tripas, os meus rins, os meus pulmões, tudo como se eu fosse um porco, um animal. Meu Deus! Que coisa horrível! Se isso lhe dá algum alívio, seus órgãos foram doados para pessoas doentes, muito necessitadas deles. E como seu corpo havia morrido. Mas eu não morri. Eu não estou morto. E quero meus órgãos de volta. Sei que está vivo, e garanto-lhe que você não vai ficar assim. Vai ser atendido em emergência para que tenha todos os órgãos de volta. Esse corpo que você tem agora, o corpo do espírito, é muito mais fácil de ser consertado que o outro de carne e osso. Ainda não entendi direito o que você está falando. Quando você chegou ao hospital, depois do atendimento, os médicos disseram: morreu. Seu coração e seu cérebro estavam parados. Como existem centenas de pessoas doentes esperando há anos por um fígado, um coração, um rim, eles resolveram retirar seus órgãos para doar a essas pessoas, que em filas de espera aguardam um instante de recuperarem a saúde com os órgãos dos outros. E como vão fazer agora? Vão retirar dos outros e colocar em mim? Não. Os médicos vão fabricar um fígado novo. É muito difícil acreditar no que você está dizendo. Eu estou cortado, está vendo? Minhas mãos estão sujas de sangue. O médium mostra as mãos. Está vendo a minha barriga aberta? Posso perceber, sim. Mas agora, procure repousar, dormir. Quando acordar já estará no hospital e de fígado novo. De qualquer maneira, pelo que você me disse, eu ajudei alguém, não é? Sim. Ajudou bastante. E esse alguém vai ficar eternamente agradecido a você. Mas eu não queria mais ficar me vendo assim, com a barriga aberta. Não vai ficar. Vamos lhe aplicar um calmante e você vai dormir. Nossos enfermeiros já estão presentes para transportá-lo para o hospital. Visita. Estou de frente a um hospital cujo nome não consigo traduzir.
Distingo bem a palavra hospital, mas o restante parece ser escrito em alemão, pois existem tremas em cima de algumas letras. É um hospital daqui mesmo, do plano dos encarnados.